A política internacional é um jogo complexo. Movimentos estratégicos são planejados nos bastidores, decisões são tomadas com base em dados, e por trás de tudo, há uma rede de interesses e articulações. Dessa vez, um novo elemento entrou em cena: a suposta pesquisa encomendada por Donald Trump sobre a situação política no Brasil. Mas o que isso realmente significa? Quais são as implicações para Bolsonaro, Lula, Alexandre de Moraes e até mesmo Elon Musk? O que motivaria Trump a gastar tempo e recursos para entender melhor o cenário brasileiro? Ele estaria planejando alguma ação? Vamos explorar esse tema, conectar os pontos e entender o que está por trás desse levantamento. Mas antes, já aproveita e compartilha este vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram, porque essa informação é importante para quem quer entender a geopolítica e os desdobramentos do poder no Brasil e no mundo. Segundo a coluna de Paulo Capelli no portal Metrópolis, Trump teria solicitado um pesquisador de confiança, alguém que atuou na sua última campanha eleitoral, que conduzisse um estudo detalhado sobre a situação política do Brasil. O relatório já circula na Casa Branca e tem como foco a percepção dos brasileiros sobre diversas personalidades políticas e empresariais. Os nomes analisados: Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Elon Musk e Eduardo Bolsonaro. Isso levanta uma questão essencial: por que Trump tomaria essa iniciativa agora? Se fosse apenas curiosidade, ele não precisaria de um estudo tão detalhado. Claramente, ele quer ter embasamento antes de tomar alguma decisão. Afinal, qual líder se movimenta sem informações precisas? Aqui surge uma antecipação importante: estaria Trump planejando agir contra o STF e o governo Lula? Trump já aprendeu da pior forma que confiar cegamente em aliados pode custar caro. No início do seu mandato, tomou decisões impopulares em relação à Ucrânia, acreditando que Zelensky não tinha apoio popular e que a guerra já estava perdida. Resultado? Sua popularidade despencou nos Estados Unidos. Ele percebeu que, ao confiar apenas na sua bolha política, corre o risco de cometer erros graves. E agora, diante das reclamações de aliados bolsonaristas, ele não quer repetir essa falha. A lição foi clara: antes de se posicionar internacionalmente, é essencial ter informações concretas e não apenas relatos enviesados de aliados. E é exatamente isso que ele está fazendo com essa pesquisa sobre o Brasil. Mas qual foi o resultado desse levantamento? De acordo com a pesquisa interna encomendada por Trump, Bolsonaro venceria Lula em uma disputa presidencial por 43% a 40%. Interessante notar que esse número difere da pesquisa da Atlas Futura, que apontava 51% para Bolsonaro e 37% para Lula. Ou seja, os números da pesquisa americana são mais conservadores, mas ainda indicam uma vantagem para o ex-presidente. E o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, também venceria Lula, com 41% contra 40%. O que isso significa? Primeiro, que Bolsonaro ainda tem força política no Brasil. Segundo, que há uma transferência de votos significativa para Eduardo Bolsonaro. Mas talvez o dado mais impactante da pesquisa seja outro: a opinião pública sobre Alexandre de Moraes. A pesquisa apontou que 47% dos brasileiros rejeitam Alexandre de Moraes, enquanto Elon Musk tem uma rejeição de 38%. Esse dado é fundamental para entender o cenário. Moraes se tornou uma figura central nos conflitos políticos do Brasil, e sua atuação tem gerado uma polarização intensa. Mas aqui entra uma questão crucial. Para Trump, o grande problema não é necessariamente Bolsonaro ou Lula. O foco dele pode estar em outro ponto dessa equação. Se há algo que realmente interessa a Trump, é a relação entre o STF e as Big Techs, principalmente o X e a Meta. Trump encara essas plataformas como produtos americanos, e o que acontece no Brasil pode servir de precedente para outros países. Se o STF brasileiro começa a multar e restringir essas empresas, outros governos podem seguir o mesmo caminho. Isso não só afeta as gigantes da tecnologia, mas também os interesses dos Estados Unidos. O que acontece no Brasil pode ser um primeiro passo para regulações globais que enfraqueceriam o poder das Big Techs americanas. Por isso, se Trump agir, não será apenas por Bolsonaro. O foco pode ser frear as investidas do STF contra essas plataformas e garantir que o Brasil não abra um precedente perigoso. E, nesse processo, Bolsonaro seria beneficiado automaticamente. Outra informação revelada na pesquisa é que 74% dos brasileiros acreditam que o país está indo na direção errada. Isso mostra que há um descontentamento generalizado com o atual governo e com o funcionamento das instituições. E aqui entra um ponto-chave: um judiciário que se envolve diretamente na política acaba se tornando alvo de rejeição pública. O STF, que deveria ser técnico e imparcial, cruzou essa linha há muito tempo. E, agora,
pode estar colhendo as consequências desse caminho. Se essa insatisfação continuar crescendo, podemos ver um movimento político contrário ao STF, com deputados e senadores eleitos justamente para frear seu poder. Isso abre um precedente perigoso. O STF, que deveria ser uma instituição respeitada e equilibrada, agora entrou no jogo político. E, quando um poder se politiza, ele se torna vulnerável. Agora que Trump tem esses dados em mãos, surge a grande questão: ele tomará alguma atitude? O fato de ele ter solicitado essa pesquisa indica que sim. Ele não gastaria tempo e dinheiro apenas por curiosidade. Mas o problema é que Trump já tem muitas brigas políticas em andamento. Além de enfrentar Biden internamente, ele está em conflito com o Canadá, a União Europeia, o México e até mesmo a Dinamarca. Ou seja, ele precisa escolher suas batalhas com cuidado. O Brasil está na sua lista de prioridades? Se Trump decidir agir, há grandes chances de que o foco seja a defesa das Big Techs contra o STF. Como consequência, isso poderia beneficiar Bolsonaro e seus aliados. Mas o movimento precisa ser calculado. Ele já errou antes ao confiar demais em aliados sem dados concretos. Dessa vez, parece que ele quer ter certeza antes de dar qualquer passo. A pesquisa encomendada por Trump não é apenas um levantamento de opinião pública. É um termômetro para uma possível ação. A rejeição ao STF, a vantagem de Bolsonaro nas pesquisas e a relação do governo brasileiro com as Big Techs são fatores que podem motivar uma movimentação do ex-presidente dos Estados Unidos. Mas o que virá a seguir? Só o tempo dirá. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Trump realmente vai intervir de alguma forma na política brasileira? Como você vê essa relação entre o STF e as Big Techs? Deixe o seu comentário e vamos debater sobre esse assunto. E, claro, compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram, para que mais pessoas entendam os bastidores dessa história. Se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Nos vemos no próximo vídeo.